Você sabe a diferença entre falha, defeito e pane? Essa é uma dúvida muito comum em quem trabalha com gestão da manutenção, quem trabalha com manutenção de uma forma geral, em classificar esses conceitos que são diferentes, porém complementares. O que é falha, o que é defeito, o que é pane. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que de fato são esses três conceitos com base na norma NBR 5462. Você que trabalha com manutenção de uma forma geral, se tem uma norma que eu te recomendo e eu acho que todo mundo deveria ler essa norma, é a NBR 5462. É a norma que trata dos conceitos principais sobre confiabilidade e mantenabilidade, escrita em 1994, tá? Então aqui nós vamos falar da diferença entre falha, defeito e pane com base na 5462. O que é falha? Se nós formos pegar lá na norma, no item 2.4.1 da página 3, está escrito lá, falha, término da capacidade de um item desempenhar sua função requerida. Então, pera lá, o que é função requerida? Para a gente saber se algo entrou em falha ou não, teve uma falha ou não, eu preciso falar da função. O que é a função de um item? Função é o propósito, obviamente, mas como que eu defino a função? A função de um item, ela é definida por um verbo, substantivo e um parâmetro quantitativo. Então imagine que eu estou falando de uma bomba, por exemplo, bombear um fluido a 440 metros cúbicos por hora, exemplo, tá? Então eu tenho o verbo, substantivo e um parâmetro quantitativo. Vamos imaginar que eu defini que o meu parâmetro quantitativo seja 400 metros cúbicos por hora. Se a minha bomba continuar bombeando a 380 metros cúbicos por hora, por exemplo, eu tenho uma falha, porque eu defini que a função requerida é bombear o fluido a 400 metros cúbicos por hora. Então, falha é o término da capacidade de um item continuar desempenhando a sua função requerida. Quando eu tenho o cessamento da função, parei de desempenhar a função, eu tenho uma falha. Agora, muito se confunde também o conceito falha com defeito. O que é um defeito? Vamos recorrer à norma. O item 2.3.1 fala pra gente, ó, conceito de defeito é qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus requisitos. Nota, os requisitos podem ou não ser expressos na forma de uma especificação. B, um defeito pode ou não afetar a capacidade de um item em desempenhar a sua função requerida. Repare que é defeito, qualquer desvio de um item no desempenho dos seus requisitos. Não tem nada a ver com função, mas um requisito da função. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá essa mesma bomba que eu falei. Vamos imaginar que eu tenha um vazamento de óleo nessa bomba, só que ela está bombeando o fluido normalmente, bombeando o fluido do ponto A para o ponto B a 400 metros cúbicos por hora. Porém, eu tenho um vazamento. Isso é um defeito, é um desvio, tá, da característica de um item em relação ao requisito bomba. Quando eu coloco lá qual que é o padrão de funcionamento que eu quero da bomba, eu não quero uma bomba com vazamento de óleo, até porque isso não é nem seguro. Eu quero uma bomba que esteja funcionando sem nenhum tipo de vazamento. Porém, isso não é uma falha. Por quê? Ela está desempenhando a função. O defeito, ele pode ser chamado, o sinônimo dele é o sintoma. Então, apesar de ser um sintoma bem evidente, se eu não tratar aquele defeito, aquilo vai evoluir para uma falha, tá? Então, falha, quando eu tenho o término de uma função, a capacidade de desempenho daquela função foi cessada. Defeito é quando eu tenho um desvio de um requisito dentro daquele item. Eu não estou trabalhando com aquele item dentro daquilo que foi especificado. Sim, defeito é um sintoma, falha é quando eu não tenho desempenho da minha função. E pane, o que é pane? Vamos recorrer à norma. O item 2.5.1 da página 4 fala que pane é um estado de um item caracterizado pela incapacidade de desempenhar uma função requerida, excluindo a incapacidade durante a manutenção preventiva ou outras ações planejadas ou pela falta de recursos externos. Nota, uma pane é geralmente o resultado de uma falha, mas pode existir sem uma falha anterior. Veja que interessante, pane é um estado, falha é um evento. Então, a pane ela é resultado da falha. Então, você está lá operando com a tal bomba que eu falei. De repente, eu tenho a falha. Pum, parou de funcionar. Não funciona mais. Não consigo desempenhar a função requerida. É uma falha. A pane é o momento em que ela está parada lá. Ela não funciona. Enquanto eu não for lá e não resolver aquela falha, retirar aquela falha,
eu estou em estado de pane. Pane é um estado. Como a gente viu, ele pode ser resultado de uma falha ou não, falha do item ou falha de algum outro item daquele mesmo sistema ou que faça com que aquele item também não desempenhe a sua função. Então, pane quero que fique muito claro que é um estado. Então vamos colocar isso numa linha do tempo? Vamos imaginar aí que você tem aí essa mesma bomba, ela começou esse vazamento de óleo que eu acabei de falar. O vazamento é o defeito. Depois que aconteceu o defeito, eu não resolvi esse vazamento ele foi aumentando. Vamos imaginar que a bomba trabalhou sem óleo, quebrou o rolamento da bomba. A bomba não consegue trabalhar com o rolamento quebrado, isso é a falha. Então a falha foi a quebra do rolamento. A bomba ficou parada por 8 horas, por exemplo. A pane durou 8 horas. Ela ficou 8 horas quebrada sem conseguir desempenhar a sua função por conta da falha. Então essa é a diferença entre falha, defeito e pane. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo é a norma NBR 5462, ela é recheada dos conceitos de manutenção que a gente usa no nosso dia a dia. Eu vejo muito profissional, tanto iniciante quanto experiente, confundindo conceitos simples como esse pelo único fato de nunca ter buscado a referência normativa. Então, crie o hábito de ir atrás da norma, não só dessa, ir atrás das normas existentes, para você, de fato, não confundir gato com lebre, tá? Então, esse foi o conceito de falha, defeito e pane. Você tem alguma dúvida conceitual como essa? Qual que é a diferença disso com aquilo? Termos que você se confunde e não tem total confiança para saber se está certo ou se está errado e quer que a gente esclareça em vídeo? Deixa aqui nos comentários para a gente vai adorar receber essa dica e gravar esse vídeo para você. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Dessa forma, o YouTube te notifique sempre que houver aulas novas aqui nesse canal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.